Romanos 1 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Provérbios 4, capítulo 4, ele vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mateus 6 primeiro: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. 1 Samuel 16, o Senhor contudo disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 João 3, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Filipenses 1 diz: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Tiago 4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade, a palavrinha aí também é amor, com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo ou amante do mundo, faz inimigo de Deus. Não é só um pedacinho, ou apenas um dos testamentos, mas em toda a palavra, há um chamado para cuidarmos do nosso coração, cuidarmos dos nossos amores. Até porque a dinâmica observada, e que vimos muito na nossa série do livro que nós aprendemos na EBD, Você é Aquilo que Ama, é de que nos movemos em direção àquilo que amamos. E o que amamos é demonstrado por meio do que fazemos. Nem sempre do que afirmamos amar, ou do que pensamos amar, mas nossas ações demonstram onde está de fato o nosso coração. O que de fato nós amamos. Onde está o seu coração? O que você tem amado? Suas ações demonstram mais um amor pelo presente século ou pela eternidade? Seu coração anseia por qual reino? Um reino no presente, no aqui e agora? Um paraíso nesse tempo? Ou o seu coração anseia pelo reino de Cristo, que já inaugurou, mas será consumado e perfeito? Podemos mudar um pouco a pergunta, mas ao olharem para a sua vida, o que as pessoas afirmariam sobre o que você ama? Queria que nós abríssemos em 2 Timóteo, capítulo 3. Leremos a partir do versículo 1 até o 9. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Paulo sabe que está perto do fim da sua carreira.
nós sentimos na sua escrita um tom de despedida. Nero está ameaçando perseguição ferrenha contra a igreja, autorizando mortes, inúmeras prisões, e diante deste quadro, Paulo está preocupado com Timóteo e sua perseverança no Evangelho. Essa é uma carta, não é uma epístola, ela é pessoal. E ele escreve não porque tinha medo do Evangelho parar, ou da igreja desaparecer, porque ele sabia que quem sustenta a igreja é o Senhor. Ele não iria deixar isso acontecer. Mas escreve por causa do próprio Timóteo. Escreve por causa do que ele era. Escreve por causa do que ele precisava fazer, do que ele precisava priorizar. Paulo sabia que o jovem Timóteo necessitava se aperfeiçoar em muitas coisas por causa do desafio que é viver com os homens dos últimos dias. Nessa leitura que fizemos, vocês percebem o que esses vícios demonstram? Homens que amam o presente século de tal forma que não se preocupam e nem vivem como se existisse algo além do aqui e agora. Para eles a realidade é imanente e não transcendente. Mas Paulo começa essa carta mostrando exatamente o contrário. 2 Timóteo 1 diz assim, capítulo 1, versículo 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Enquanto esses homens dos últimos dias pensam no aqui e agora, pensam naquilo que é imanente e não no transcendente, Paulo começa a carta afirmando o contrário, que é de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, que ele foi chamado. Em Cristo Jesus aparece 7 vezes nessa carta, para mostrar que estar em Cristo é o oposto desta imanência que os homens dos últimos dias vivem. É o oposto deste mundo fechado, porque estar em Cristo implica necessariamente em uma transcendência da nossa parte. Não é à toa que nós vemos nas cartas, nas epístolas, falar que nós não somos daqui. Nossa cidadania é qual? Nossa pátria está onde? No céu. Que nós devemos viver como cidadãos do reino, mesmo estando aqui. Então, estar em Cristo, unido a Cristo, implica em uma transcendência. O ponto central de Paulo na carta é ele falar sobre o Evangelho. Ele vai chamar de bom depósito, ele vai falar sobre sã doutrina, ele vai falar sobre piedade, que é viver conforme o Evangelho. Mas não é apenas o Evangelho em si. Ele quer mostrar que o Evangelho está numa pessoa. Logo, aquilo que o ser humano tanto anseia, o prazer, a felicidade, o amor, o sentido, nunca deve ser algo que devemos buscar. Entenda isso. Nós não devemos buscar o prazer, a felicidade, o amor, o sentido, mas devemos buscar a pessoa de Jesus Cristo. E essas coisas vêm como resultado. É isso que Paulo quer demonstrar para nós. Paulo estava preocupado então com Timóteo. Não só com Timóteo, mas também com a igreja. E precisava instruir que a vida em Cristo é diferente da conduta dos homens nesses últimos dias. E precisa ser vivida com afinco. Então, meus irmãos, nós devemos entender um pouco sobre o que ele está querendo falar aí nesses vícios. Mas antes, eu queria ver com vocês por que Paulo estava preocupado com Timóteo. Então, por que ele se preocupava com Timóteo? 1 Timóteo 4. Vamos ver por que ele se preocupava com Timóteo. Versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Timóteo era alguém inclinado por causa da sua idade a ser
desprezado. Mas Paulo fala que ser padrão não tem essa de jovem, idoso, criança. Ser padrão é para todos que estão em Cristo Jesus. Não importa a idade. Outro motivo, ainda em 1 Timóteo 5, 23, diz assim: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo era enfermo, ele tinha enfermidades. Provavelmente doença causada pelo nervosismo, ansiedade, uma doença estomacal, pode também ser algo refluxo, azia, algo do tipo. A ideia era alguém que sofria com enfermidade. E enfermidade também por causa do que sentia, por causa das suas emoções. Olha o texto de 1 Coríntios 16, quando Paulo escreve para a igreja em Corinto, 16, versículos 10 e 11. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze. Mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Olha o que ele fala. Se Timóteo for, vede que esteja sem receio. E a palavra aí vem de fobia mesmo. Ok? Então é literalmente medo. Veja que esteja sem medo, Timóteo. Ele era um pouco medroso, Timóteo. Ok? E também fala, ninguém, pois, o despreze. De novamente, alguém que era propício ao desprezo. 2 Timóteo 1, versículos 7 e 8. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Provavelmente, Paulo não escreve isso aqui, sendo que Timóteo não fosse alguém que propício a medo, a covardia, a vergonha. Tanto que, um dos conselhos de Paulo, um pouquinho depois aí, é: não me abandones, porque todos da Ásia me abandonaram. Não me abandones, não tenha vergonha de mim. Eu que sou preso, inclinado à covardia e vergonha. A gente sabe também que ele era alguém que demonstrava muito facilmente suas emoções. O choro, as lágrimas, como podemos ver no versículo 4 do capítulo 1. Meus irmãos, Timóteo, com toda a sua fragilidade, que pode ser comum a algum de nós, estava em Cristo e Paulo sabia disso. Por isso ele instrui para fortificar Timóteo. Porque a força está naquele a quem somos unidos. Está em Jesus Cristo. O Evangelho não é confiado a pessoas que se acham poderosas ou que acham que possuem algo a oferecer. O Evangelho é para os que sabem da sua fraqueza, mas estão em Cristo. Estar em Cristo é o que nos faz viver a fidelidade. Não são minhas próprias forças. E voltando para o capítulo 3, Paulo alerta: sabe, porém, isto. Havia algo que Timóteo deveria saber, que ele deveria prestar atenção, e nós também. O que é isso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ao olharmos para a expressão últimos dias, não devemos pensar puramente em algo que vai acontecer para frente, ou algo futuro, mas se refere a algo que já começou, já foi inaugurado, mas que se estenderá para o futuro. Se estenderá até a volta do Senhor. O autor aos Hebreus, no capítulo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho.
quem inaugura os últimos dias é Jesus Cristo. E esses eventos dos últimos dias começam com a primeira vinda de Jesus. Então esses últimos dias que Timóteo já estava vivendo, e nós estamos vivendo, é marcado por um tempo de dificuldade. Mas quando a gente vê a palavra tempos difíceis, é muito brando. É muito pouco porque essa palavra quer mostrar para nós. Essa palavra significa, literalmente, a fúria do mar. Algo que é incontrolável para os homens. Pense não só na agitação do mar, mas em alguém dentro do mar, lutando contra as ondas, a sua fúria. Ele não consegue pegar porque é algo líquido. E ele, desesperado, é tenebroso, é sufocante. Então, esses tempos são tempos tenebrosos. E diante dessa realidade, desses tempos tenebrosos, a pergunta que salta do texto para nós é: por que esses dias são tenebrosos? A resposta está nos versículos seguintes. Estamos vivendo dias tenebrosos por causa das pessoas dos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Ele começa a falar 19 vícios. Então nós temos 19 atitudes, 19 vícios que marcam esse tempo difícil. E o ponto central desses vícios, o que levam as pessoas a serem viciosas, transformando em dias tenebrosos, é o amor deturpado, o amor mal direcionado. Aqui tem 19 vícios, ok? 19 vícios. Ele começa com egoístas avarentos. E a palavra aí, vocês conhecem essa raiz dessas palavras? Conhece a palavra filéu? Designada a amor, ok? Ao amor filéu, que o pessoal ainda fala amor ágape, amor filéu, ok? Então, ele está falando sobre amor aí. A consequência é a amizade, ou se não amar, inimizade. Ok? Mas literalmente, a palavra egoísta é amantes de si. Então esses homens são amantes de si. A palavra avarento é literalmente amantes da prata. Ou seja, amantes do dinheiro, do recurso financeiro. Aí ele vem falando jactanciosos, arrogantes. Aí ele entra numa parte muito interessante, que ele vai direcionar agora para o amor que deveria ser mais natural. O amor à família. Então ele começa com os vícios em relação à família. Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. E essa palavra desafeiçoados também é uma palavrinha que designa um amor familiar, estorgel. Então, literalmente, eles não têm essa afeição natural pelos seus. Vocês percebem isso hoje em dia? Esse tipo de comportamento? As pessoas que não amam nem os próprios pais. Não está longe de nós. Implacáveis. E a palavra aí, implacáveis, é literalmente irreconciliáveis. Eles não dão um braço a torcer. São irreconciliáveis. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, não amantes do bem. Eles não amam o bem. Eles são traidores, atrevidos, enfatuados. E aí ele fala, mais amante do prazer do que amantes de Deus. Por serem amantes de si, amam o dinheiro, não amam o bem e amam mais os prazeres. Ou seja, está voltado mais para si do que amam a Deus. Aí alguém pode falar, mas pastor, tem o amor a Deus aí. Tem lugar para o amor a Deus, não é? Mas para essas pessoas, é só mais um amor. Não é aquele amor que é base e guia os demais amores. Há muitos que são fãs de Deus.
mas poucos são discípulos, poucas testemunhas, poucos seguidores de Cristo. O mais chocante para mim é que essas pessoas não aparecem como inimigos declarados do Evangelho e de Deus. Não aparecem. Olha o que diz no versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Tem forma de piedade. Os últimos dias são de tempos tenebrosos por causa dos homens que possuem seus amores tortos, mal direcionados, que vêm em formato religioso. Eles se apresentam como piedosos. Paulo está nos mostrando que o verdadeiro perigo não está com os que abertamente se declaram inimigos de Deus, mas com os falsos. Meus irmãos, muitos desses homens entram em nossas igrejas, e aqui eu estou falando de forma geral, sentam-se em nossos bancos, se dizem e apresentam como nosso irmão, ceiam conosco, participam das programações, mas o coração não ama Cristo, não quer saber da palavra de Deus, é a aparência, não quer que Cristo seja o Senhor da vida, aquele que reorienta, reconcilia nosso coração a Deus. Esses amam apenas assim, aparentam piedade, mas seu ser, seus feitos negam o poder do Evangelho. Essa piedade é falsa, pois não revela de fato o poder transformador do Evangelho. Eles falam que são religiosos, se apresentam como piedosos, mas as próprias ações deles negam isso, negam o poder. Porque quando a gente fala sobre salvação, sobre Evangelho, nós estamos falando sobre o poder de Deus para a transformação. Muitas igrejas sofrem com um cristianismo raso, ou como chamam, um cristianismo líquido, que é consequência de uma sociedade líquida também. Não há solidez no que crê, e cedo ou tarde, seus corações descalibrados serão revelados, e não permanecem no caminho. Não há perseverança nestes. Olha o que ele diz no versículo 9. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com o exemplo que ele tinha dado anteriormente. Esses que são rasos vivem marcados por características peculiares dentro da igreja: pouco conhecimento das Escrituras, sem convicção doutrinária, perda do senso de pertencimento da igreja local, pouco comprometimento com a igreja local, ou seja, não se envolve em serviço. Alguns mudam muito de igreja, não permitindo profundidade, outros continuam nas suas igrejas, mas mesmo assim não tem profundidade relacionamental. Não investem o tempo, serviço, a vida na obra. Relacionamento com Deus vazio, que é definido apenas por jargões. Amo a Deus, Deus é tudo, Deus é meu amor principal. Jargões, mas sem vivência, sem experiência real. Esses são os homens dos últimos dias, que nós devemos ter cuidado. Meus irmãos, o secularismo, e quando eu falo secularismo aqui, eu quero falar de uma realidade quando se perde o senso do eterno, a realidade da eternidade, e as pessoas focam em construir um paraíso, um reino no presente, no aqui e agora, sem tomar posse da eternidade que negam. Então eles pensam mais no presente, só no presente, na verdade, não trazem a eternidade para o aqui e agora, então focam só no paraíso terreno que eles estão vivendo aqui, nessa vida. Por isso que a gente chama de secularismo. Então esse secularismo resulta numa sociedade contrária
ao transcendente, contrária à nossa realidade que estamos em Cristo. Buscam os prazeres terrenos e passageiros, mas não estão preocupadas com o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Não estão. Mas Paulo não apenas quer que Timóteo e nós saibamos disso, como ele diz aqui no capítulo 3. Ele quer que tenhamos um estilo de vida que nos previne disso, que nos previne de descalibrarmos nosso coração ao amor vicioso, que nos ajuda a combater tal estilo de vida dessas pessoas, e também nos ajuda a revelar quem são essas pessoas, porque as trevas são reveladas quando há luz. Se só tiver trevas, o que vai diferenciar? Nada. Então, eu queria destacar com vocês o ponto central que Paulo diz a Timóteo para vivermos nesses últimos dias, que são marcados por um estilo de vida secular, que não pensa no eterno, que só pensa no aqui e agora. E eu quero explicar com vocês o que significa esse ponto central. O ponto central está no capítulo 1, versículo 14. Ele vem falando algumas coisas e finaliza com o versículo 14, dando um resumo do que ele falou anteriormente. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo, que habita em nós. O ponto central, a ordem, o conselho para vivermos com os homens desses últimos dias e não sermos influenciados para tal, para vivermos tal, nos prevenir disso, é guardar o bom depósito. E o que é o bom depósito? Bom depósito é o Evangelho. Então guarda o bom depósito. Só que guardar é muito mais do que acumularmos informações nas nossas caixolas, né? Nosso cérebro. É muito mais do que isso. Guardar envolve amor, envolve um estilo de vida coerente com isso. Um estilo de vida coerente com isso. E nós vamos ver então o que significa esse guardar o bom depósito. Como nós guardamos o bom depósito. Então vamos para o versículo 6 do capítulo 1. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou, de acordo com outra versão, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. O amor, a paixão pelo Evangelho e o Deus desse Evangelho. Quando nos convertemos, parece que essa paixão por Deus e seu Evangelho está incendiando o nosso ser. Muitos deixam com o tempo isso se esfriar e se apagando. Você quer guardar o Evangelho? Comece cuidando das paixões do teu coração, para que a paixão maior se mantenha viva. Isso também, manter viva a chama do dom de Deus, é sinônimo de servir. O que é o dom de Deus? É a capacidade que Deus nos deu na salvação para servirmos, cooperarmos com a edificação da igreja. Então, mantenha o serviço ativo. É assim que nós mantemos a chama acesa do dom. Servindo, meus irmãos. Outra forma, versículos 8 a 12, diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Outra forma de guardarmos o bom depósito é termos convicção do que é o Evangelho. Saber o que é o Evangelho é diferente de ser convicto. Eu posso saber, mas não ter convicção. Eu acho que eu já usei esse exemplo, se eu não me engano, foi no Retiro dos Casais. Que quando a gente está no seminário, né, no último ano, tem uma sabatina ali, né, que a gente chama de exame doutrinário. O seminarista senta, tem 3 professores que fazem perguntas sobre doutrina e pode durar 4 horas, 5, 6 horas. E é engraçado e também trágico um pouco que quando a gente está sentado lá e a gente vê, não vou falar de mim não, vou falar dos meus amigos, a gente vê os professores perguntando e eles respondendo, e eles respondem com convicção, aparente convicção. Aí o professor pergunta: tem certeza? Basta isso para a mão começar a tremer, suar frio. Convicção. Lógico que a gente conta com nervosismo nessas horas, né? Mas a ideia aqui é essa convicção que Paulo tem. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ao mesmo tempo que ele fala para Timóteo, guarde o bom depósito, ele diz que quem vai guardar o bom depósito? Cristo, Deus. Temos a responsabilidade de guardar o bom depósito, guardar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que o que mantém esse Evangelho e o que nos faz guardar é o próprio Deus, o próprio Cristo. Então nós vimos que guardar o bom depósito é manter viva a chama do dom de Deus, servir, é ter convicção do que é o Evangelho, mas também é manter o modelo da sã doutrina. Olha o que diz aí no versículo 13: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Mantenha o padrão das sãs palavras. É como se a gente tivesse um molde, uma caixinha, que aquilo que a gente ouvisse, aquilo que a gente lesse, a gente colocasse dentro desse molde, para sabermos se encaixa no molde do Evangelho, da sã doutrina, ou não. Eu lembro até hoje de um exemplo que o pastor deu um dia, eu não lembro agora o nome do pastor, mas ele falando que as pessoas ouviram, aí uma pessoa veio falar: pastor, gostei muito da sua mensagem, o senhor prega igualzinho o Valdomiro. Aí ele não sabia se chorava, ria, se criticava, se falava, perguntasse: eu se sentia lisonjeado. Mas o que ele está querendo dizer é: cadê o senso? Cadê o padrão? Isso aqui é muito importante, principalmente para os nossos dias, que tem excesso de informações disponíveis. Nós podemos encontrar qualquer tipo de mensagem na internet. As pessoas escutam várias mensagens, e para elas é tudo muito legal. Parece que não possuem um modelo de doutrina para comparar e saber se aquilo que ouve é saudável ou não. Está dentro das sãs palavras, sã doutrina ou não. Manter o modelo da sã doutrina, ter convicção do Evangelho, manter acesa a chama do dom de Deus, servir. Também ele fala no capítulo 2, versículo 2: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Guardar também é passar a palavra, passar o bom depósito, instruir. Isso diz muito para nós. Isso foi sempre assim. Sempre quando ouvimos guarde no coração, tem
ali no contexto próximo, tem algo falando, transmita essas palavras. Transmita isso. Por exemplo, o discurso de Moisés para a entrada na terra prometida, para aqueles que iriam entrar, ele fala para eles guardarem no coração, e depois, logo depois, eu acho que é capítulo 6 de Deuteronômio, ele vai falar, passe, ensine essas palavras aos seus filhos, seja andando, sentado, de forma formal ou informal, passe isso adiante, porque guardar envolve transmitir para a próxima geração. Então, nós temos também outra forma de guardar, participe dos sofrimentos a favor do Evangelho. A gente leu já no versículo 8 isso, mas no capítulo 2, versículo 3, ele diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Quem está em Cristo tem que estar pronto para sofrer por Cristo. Não se engane. Querer tirar, exterminar deste mundo a dor, o sofrimento, provações, é uma marca de uma teologia secularizada. Se for necessário, morreremos pelo Evangelho. Não negocie o Evangelho. Não negocie a verdade. Mesmo que isso vá causar preocupação para você, sofrimento para você, dor de cabeça para você. Não negocie. Participe dos sofrimentos por causa do Evangelho, a favor do Evangelho. Timóteo, aquele jovem meio medroso, meio doente, propício ao desprezo, foi preso anos mais tarde e foi um martírio do Evangelho. Ele se tornou alguém poderoso no Evangelho. Estar em Cristo pode evidenciar nossas fraquezas, e vai, mas é só assim que viveremos o poder de Deus, porque Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que Evangelho poderoso, meus irmãos. Requer nossa participação nos sofrimentos que fazem parte dos que são do exército de Cristo Jesus. Isso é muito interessante, porque esses homens dos últimos dias, e algumas pessoas, eles querem usufruir daquilo que é bom, da justificação, da nossa união com Cristo, né? O que temos na união com Cristo? Justificação. Não, mas Ele me declara justo, pastor. Ok? Da filiação. Nós somos adotados porque estamos em Cristo. E Cristo é o Filho. Nós somos adotados porque somos unidos a Cristo. Nós participamos disso. Quero ser filho. Mas quem quer participar do sofrimento? Nós temos que querer. Porque nós temos que participar de todas as bênçãos que é estar unido a Jesus Cristo. E sofrimento é bênção, por causa do Evangelho. Então nós vimos sobre manter viva a chama do dom de Deus, ter convicção do Evangelho, manter o modelo da sã doutrina, guardar também é transmitir o bom depósito. Participe dos sofrimentos a favor do Evangelho. Ele no capítulo 3, versículos 10 a 12 vai falar, tu porém tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Algum tipo de perseguição. Não está falando que é a mesma que Paulo sofreu, mas é algum tipo de perseguição. Então, próximo modo que nós guardamos o bom depósito é observe e imite bons exemplos de piedade. Não é isso que Paulo fala também aos Filipenses? Sede meus imitadores e observai os que andam conforme o padrão que encontram em nós. Quanto tempo temos gastado olhando e mexendo em coisas que não possuem valor eterno?
ouvindo pessoas que negam a transcendência e a eternidade e se preocupam só com aqui e agora. E quanto tempo gastamos ouvindo, observando pessoas que são exemplo de fidelidade e santidade? Devemos observar e imitar bons exemplos de piedade. Para finalizar essa lista grande, transborde a palavra, pregando, repreendendo, exortando, sendo paciente e com doutrina coerente e visível. Capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Ok, ele está falando para Timóteo, que é um pastor, mas isso não é só para pastor. Pregar, nós pregamos para nós mesmos todos os dias. Pregar não é só para o pastor. Ensine o evangelho aos outros. Quando for repreender alguém, repreenda com o evangelho, com a palavra. Antes, alguns versículos antes, ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Exorte, sim, faz parte, mas exorte com o evangelho, com a palavra. Ensine com a palavra. Viva essa palavra, transborde isso. Eu quero concluir falando: priorize o que tem valor eterno. Priorize isso. É legal, muito prazeroso, fazemos nossos gostos, assistir influenciadores diversos, seja de moda, política, de comédia, futebol, séries, filmes, jogos, engajamento em redes sociais, finanças. É prazeroso jogar futebol, outros esportes, ou virtualmente também, fazer academia e exercícios, para alguns. É bom comer o que gostamos. É bom beber o que gostamos. Nós sabemos que existem prazeres nessa vida que nos dão êxtase, felicidade momentânea. Mas a pergunta que devemos fazer é: para quê? Qual o sentido do tanto que você trabalha? Ou qual o sentido do tanto que você não trabalha? Vale a pena? Vai valer a pena para o que há de vir? Para a eternidade? Quanto temos gastado nossas forças nessas coisas e não sobrado forças para exercitarmos a eternidade nesses últimos dias? Estamos com um estilo de vida que prioriza a nossa perseverança. O que é priorizar a nossa perseverança? Não gastar forças com coisas em demasia, com coisas desta vida que vai minando a gente, nos fazendo parar, até estarmos rastejando no caminho do evangelho. Será que temos priorizado a perseverança? Meus irmãos, mantenham o alvo definido. Tenha convicção que o evangelho é sobre Jesus, a quem estamos unidos. Que Ele sempre será o único capaz de saciar os desejos, os prazeres, a falta de sentido da nossa alma. Nós não precisamos de prazer, de felicidade, de reciprocidade. Nós precisamos de Jesus. E com Ele está o sentido e o que nós falamos. A felicidade, o prazer, o amor, corretamente direcionado. Nós devemos buscar Jesus Cristo. É isso o que os homens dos últimos dias não têm buscado. Jesus Cristo. Lembra como começou? Amantes de si. E a partir daí, vem vários amores desorientados. Gastemos nossas forças com aquilo que é sobre Jesus e o seu reino. Amém?